Olá, meus amigos, começando mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks. Hoje, meu convidado especial é o empresário Marcos Rossi, CEO da Gramado Summit, que agora está internacionalizando, né? Depois de 7 edições aqui em Gramado? 7 edições. 7 edições, agora vai ter a Gramado Summit Punta del Este. Vamos conversar sobre isso e muito mais hoje aqui no nosso Gramado Talks. Marquinhos, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, pô. É sempre bom aí a gente bater um papo sobre tecnologia e inovação. E você é o cara da inovação, da tecnologia, com esse evento inovador aqui de Gramado, o Gramado Summit, que começou lá em 2017. Lá na Casa Vinho Frido. Exatamente. Eu lembro que eu fui na primeira edição. É isso aí. Hoje já está no Serra Park, né? Cresceu bastante. E de onde veio essa ideia, então, de criar agora a edição Punta del Este? Como é que foi isso? Foi meio que assim, inesperado. A gente sempre teve uma vontade muito grande de, eu acho que levar o nome de Gramado para o mundo. Assim, eu, como gramadense que sou, sei do trabalho incrível que empreendedores que vieram antes de mim fizeram para transformar o município. E sempre ter aquela vontade, independente de onde a gente vá, a gente quer levar o nome da nossa cidade para algum lugar do mundo. Após cada realização de uma Gramado Summit, eu acho que pelo fato do nome da nossa empresa carregar o nome da cidade, vem algum secretário de turismo, de inovação de algum estado e diz: Marquinhos, vamos levar para Petrópolis, fazer Petrópolis Summit. Você já teve várias propostas? Várias. E nunca foi muito sobre isso, assim, não, cara, Gramado Summit acontece em Gramado, mas assim, não é só mudar um nome que a gente consegue carregar tudo que a gente faz. Tem uma ligação muito forte com o tipo de destino. A gente tem que entender se o público que consome a Gramado Summit hoje consumiria algum outro destino, até que veio o convite via Ministério do Turismo uruguaio, porque o Uruguai é muito interessante, assim, ele é um país muito pequeno, tem 3,5 milhões de habitantes, sendo que mais ou menos 1,5 mora na capital, só que tem um potencial turístico muito grande e um potencial para inovação que começou a se desenvolver lá. Porque um conceito que toda startup tem no mercado é pensar global. Então, criar um modelo de negócio que seja escalável, repetível e que tu consiga trabalhar em cenários de extrema incerteza, porque tu meio que tem a possibilidade de moldar a sociedade por meio do teu empreendimento. Só que num país como o Brasil, tu tem 220 milhões de pessoas. Uma startup nasce com um pensamento global, mas o nosso país é tão grande, que em algum momento a gente se torna muito mais nacional do que global. E o Uruguai é o oposto, é pequenininho. Então, se uma startup nasce no Uruguai, ela não tem muita possibilidade de crescimento de forma nacional. E o que o Uruguai começou a fazer, um movimento que eu achei incrível, que é pensar de forma global, que o país é um ponto de conexão para atração de talentos, para atração de novas tecnologias e um ponto de conexão com o mundo. É como se fosse uma Suíça / Israel do hemisfério sul. Falei, cara, se encaixa perfeitamente com a Gramado Summit. E além disso, obviamente, é um destino que entendeu que eventos corporativos precisam receber investimento cada vez maior para destinos que dependem do turismo. Então, a partir do momento que tu une, quero investir num evento para resolver um problema que eu tenho de movimentação turística e, ao mesmo tempo, tenho uma plataforma que eu posso fazer com que o meu país seja uma grande referência em inovação, a Gramado Summit cai como uma luva, assim. E o principal me permitiram manter o nome. Aí eu falei, bom, agora vocês conquistaram meu coração. Então é Gramado Summit Punta del Este. Não é Punta Summit. Não é Punta Summit. Você está indo na linha do Rock in Rio, né? Linha do Rock in Rio. Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio... Eu acho incrível, assim, Kaique, o que o Rock in Rio fez, a família Medina. Eu tive a oportunidade de participar de um evento com o fundador, o Roberto Medina. E aí tu vê, assim, a gente... Quando um destino ele se constrói por meio de um evento, durante um longo período de tempo a gente reconhece que tudo aquilo foi construído por meio de um evento. Só que depois de um tempo a gente cria uma miopia, achando, não precisa mais, evento não precisa de recurso. E a gente esquece de valorizar os eventos que foram aquela potência de geração de movimento, que foi o que aconteceu com o Rock in Rio. E aí o Rock in Rio disse, cara, tô saindo do Rio, vou para Lisboa, vou para Madrid, se eu não me engano tentou Nevada também. Porque eu não estou mais recebendo o apoio que eu acho que eu mereço aqui por tudo aquilo que eu construí, mas eu estou levando a marca. Porque quando tu carrega uma marca como o do Rock in Rio, tu mostra que muito do que o Rio de Janeiro criou do ponto de vista de turismo e do ponto de vista de entretenimento tem ligação com aquela marca, que é o Rock in Rio. E aí, em algum momento, Medina resolveu fazer edições fora, começou a funcionar e o governo do Rio de Janeiro disse, vamos trazer o cara para cá de volta, porque
realmente é uma perda muito grande não ter um Porque evento no desse. início ele acontecia a cada 10 anos, Exatamente. ele é a cada 2 anos. E aí tu vê que, pô, muda a forma como a cidade funciona com uma potência como o Rock in Rio, assim. Então, eu acho que a Gramado Summit mira muito isso no sentido de eu quero ser cada vez mais um evento fundamental para a cidade que eu tô, que é Gramado, mas eu também quero propor esse tipo de transformação, carregando a marca, que eu acho que é muita qualidade, em destinos como Punta del Este. E para mim, enquanto empreendedor, é uma delícia, assim, porque eu tenho não só um, eu tenho dois produtos na mesma empresa. Agora, falando um pouquinho sobre a Gramado Summit, eu acho que todo mundo sabe o que é a Gramado Summit, mas para quem ainda não entendeu o que é a Gramado Summit, ela começou lá em 2017. 17, isso. Para ser um evento de startups, Perfeito. de aplicativos, de sites, Uhum. uma coisa tecnológica, né? Perfeito. E nesse primeiro momento você já conseguiu reunir diversas pessoas, diversos cases, inclusive aqui de Gramado, que venceu a Batalha da Startup, que eu entrevistei, Teve aqui contigo, o Gregório, né? E despontando aí, a partir daí a Gramado Summit foi crescendo, 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 e não era mais só um evento de startup, de tecnologia, mas também virou uma escola, né? Uma oportunidades de pessoas adquirirem investimentos. Como é que foi isso na tua cabeça para bolar esse formato? Você trouxe essa ideia de fora, ou veio de ti mesmo e transformar no que é hoje? Eu participei, Kaique. Eu, na verdade, acho que eu tive em Gramado a primeira startup gramadense. Isso foi lá em 2013, 14. Eu tinha uma ideia de fazer com que a gente conseguisse desenvolver um e-commerce de viagens focado em casais, muito antes das plataformas que a gente tem hoje no mercado. Eu recebi investimento muito cedo, mas como todo bom empreendedor de primeira viagem, cometi os principais erros possíveis. E aí, quando o recurso foi acabando, surgiu uma oportunidade de eu conhecer um evento que conectava empreendedores de startup com fundos de investimento em Dublin, na Irlanda. Eu pensei, bom, já não tem muita coisa aqui não. Vamos tentar investir o pouco recurso que a gente ainda tem do nosso investidor anjo e ir para Dublin. E na pior das hipóteses, cara, não vai dar certo, a gente volta e tá tudo bem. E quando eu cheguei em Dublin, eu fiquei realmente muito surpreso, assim, porque era um evento para 40 mil pessoas, empreendedores globais, os principais cases em palcos de conteúdo, era meio que algo revolucionário na cidade. E historicamente, se for analisar a Irlanda como um todo, ela não é um destino, não é inovador a palavra, mas não é um destino tecnológico, é um destino onde muitas empresas de tecnologia escolhem aquele destino pelos benefícios fiscais. Então, a Apple quer pagar pouco tributo por todas as operações globais. Ela deixa o centro financeiro dela na Irlanda. E aí vinha esse evento para dizer assim, cara, a gente não quer ser só um centro de finanças, a gente quer ter tecnologia própria, a gente quer ter inovação própria e a gente quer transformar o destino de Dublin em uma grande referência de inovação, até porque não existe matriz econômica melhor do que a inovação, porque tu não precisa de muito espaço e tu retém muito talento. Eu falei, pô, se isso aí funciona lá, funciona em Gramado. E Gramado tem um problema que é comum como qualquer cidade turística. Se tu tem uma única matriz econômica, a gente depende o tempo inteiro de fatores externos para fazer essa matriz econômica funcionar. Entrou a Covid, ninguém mais pôde sair de casa. Afetou diretamente toda a comunidade. Quando a gente teve agora as enchentes e a gente teve o problema com o aeroporto, afetou diretamente a nossa cidade como um todo, assim, a gente não tem muita saída. E aí quando na época tu começa a desenhar a inovação, tu pensa, poxa, não precisa de muito território, porque tu não está falando em grandes indústrias, e é uma oportunidade muito grande tu reter talentos e tu trazer um recurso para cá que é muito importante. Se tu analisar o Vale do Silício, na Califórnia, que é o berço das startups, são cidades pequenas com estruturas muito parecidas como Gramado. E aí foi, eu vou fazer um evento justamente para isso, para dizer, dá para fazer uma matriz econômica diferente e tu não precisa sair de casa para conquistar o teu espaço. Então ele foi muito feito para micro e pequenos empreendedores como o Gregório à época, que queriam encontrar o seu primeiro cliente, o seu primeiro investidor e ao mesmo tempo mostrar que Gramado ia muito além do chocolate, do fundido do Papai Noel e que a gente podia falar sobre bits, bytes, tecnologia em uma cidade como Gramado. E aí foi isso, assim, a gente fez meio que um evento eu brinco que foi um evento feito para mim, porque eu precisava consumir aquele conteúdo, eu precisava ver que eu poderia permanecer na minha cidade para ter oportunidade de crescer no digital e deu super certo. Aí, claro, 2 anos depois a gente acho que explodiu completamente a lógica do negócio e acabou se tornando um evento nacional, já negociando de uma forma bem diferente. Mas eu acho que é muito isso. E ainda olhando para o que a gente faz hoje, Kaique,
eu continuo levantando essa bandeira todos os dias, assim. Mas Gramado... você acha que mudou? O Gramado Summit Não, conseguiu mudar alguma coisa? Gramado Summit, sim. Gramado como um todo, não. Eu Não, acho que... isso que eu quis perguntar. Você acha que a Gramado Summit conseguiu incutir em Gramado que dá para mudar um pouco? Eu acho que na mentalidade das pessoas, existem alguns movimentos que eu acho muito legais, assim, que eu vi acontecer pós-Gramado Summit. Exemplos práticos. Gregório surgindo, permanecendo na cidade, porque o Gregório é um talento que a gente podia ter perdido. Não estou dizendo que a gente é 100% responsável por aquilo que aconteceu, mas talvez se o Gregório lá atrás não tivesse vencido a primeira batalha de startups e visto que dá para permanecer aqui, talvez hoje ele estaria em Porto Alegre, São Paulo. Mas você vê um despertar maior dos gramadenses nessa área? Sim, até porque a gente se tornou, mas aí eu acho que é o que o evento fez de melhor, ele se tornou desejável, no sentido de que é um movimento muito legal, vem pessoas muito interessantes, todo o negócio precisa de digitalização e a gente se tornou conhecido. O que eu acho que não evoluiu tanto, apesar de que, assim, um parênteses, outro ativo que eu acho que foi muito importante e que a Gramado Summit ela tem uma responsabilidade direta na criação de secretaria de inovação junto com o IC, assim. Porque eu acho que se a gente Porque não antes tivesse... não existia inovação, Não existia. era só indústria e Era comércio. só indústria e comércio, era meio que uma secretaria esquecida. E, pô, a gente conseguiu colocar um cara como o IC à frente, com projetos inovadores e alinhado no discurso da Gramado Summit, a gente tem uma cidade que ela tem um potencial muito grande. Falta muito ainda, porque eu ainda acredito que, num contexto geral, o executivo como um todo, e isso não é uma crítica, eu acho que é um processo natural, os executivos de municípios demoram a entender a potência da inovação. Mas quando ela acontece, é uma coisa que a gente não consegue mais nem ver um cenário sem ela. Exemplo, Floripa. Florianópolis, historicamente, tem a matriz econômica no turismo. É criado há 20 anos atrás, mais ou menos, o braço de inovação. Hoje a inovação representa mais do que o turismo em cerca de 20 anos. Então, assim, é algo incrível que acontece. Só que a gente precisa de cada vez mais políticas públicas que sejam educação, porque para mim é na prática. O que eu acho que faz falta ainda, e é uma das coisas que inclusive eu já dei como sugestão para o IC mais de uma vez, claro, agora a gente está no período eleitoral, mas assim, é uma das coisas que eu queria que a Gramado Summit tivesse envolvimento junto com o poder público. Imagina que legal se toda escola pública municipal tu tivesse uma aula opcional de programação para jovens do ensino fundamental, porque a paixão por tecnologia ela começa muito cedo. E se tu chegar para mim, enquanto empreendedor, pô, tu me disponibiliza um professor de graça, eu vou dizer óbvio, porque querendo ou não eu estou preparando a minha mão de obra do futuro. Hoje, se eu for contratar alguém da área de desenvolvimento, eu tenho que trazer de fora, custo lá em cima. E por que a gente não inverte essa lógica? Já que tem uma Gramado Summit que é pujante no que ela faz e mostra uma Gramado diferente para todos os cantos do país e do mundo. Pô, vamos educar nossas crianças a gostarem mais de programação, vamos plantar essa raiz muito cedo. E eu tenho certeza que todo jovem que hoje tem uma empresa, eu, Gregório, os meninos desse ano aqui que eu também faço parte da sociedade, a gente daria essa aula de forma gratuita, porque a gente está qualificando e treinando a mão de obra do futuro. Okay. Você já sugeriu isso para os estudantes? E nada? Não, eu não sei. Na verdade, sim. Talvez seja falha minha, porque eu sugiro e eu não acompanho. Eu sei que o trâmite público ele é um pouco mais complexo do que... É burocrático. Mas eu acho que é uma ideia que se o executivo, se o Nestor hoje sentasse com a gente, pô, vamos investir nisso, eu tenho certeza que da comunidade tech haveria um abraço muito grande, assim, de tipo, porra, vamos junto nessa. Oh, tomara que isso aconteça, né? Tomara que isso aconteça. A gente não sabe quem vai ser o prefeito, mas que o próximo prefeito assista essa entrevista e coloque isso aí na pauta. Agora, Marquinhos, nessa última edição da Gramado Summit, quantas startups participaram? Porque também não são só startups, né? Tem empresas grandes também. E isso é muito legal, Kaique, porque agora o que a gente está fazendo em Punta, a gente vai começar a replicar aqui também. Então, eu acho que assim, para mim são dois produtos que eles são complementares e a gente, como empreendedor, está seguindo aquilo que mais faz sentido no momento, né? Dizem que o empreendedor segue a intuição, o dinheiro e a vontade. Então, a gente está seguindo os dois da mesma forma. E um vai aprendendo com o outro. Na Gramado Summit Brasil, a gente teve aí quase 230 startups pequenas. O cara já fala Gramado Summit Brasil. Brasil. A gente está trabalhando no Brasil. E aí? Tivemos 230 startups que seriam consideradas ainda num estágio inicial e foram mais 100 empresas em exposição. Foi um número muito absurdo, assim. Só que daí a empresa, na verdade, vem para o evento com uma forma mais para o marketing, diferente. Né? Eu acho que não. O Grupo Boticário, por exemplo, que hoje é um cliente da Gramado, ele quer trazer uma visão nova que ele tem em relação aos processos
da empresa como um todo, se mostrar jovem. Porque muitas vezes empresas que são muito grandes, elas têm muita dificuldade de se mostrar jovens, atrativas, porque elas são meio que aquela visão, pô, é uma empresa com 40 mil funcionários, meio quadrada, né? E não, o Boticário vai para dizer, a gente é grande, a gente é da indústria que seria considerada clássica, mas a gente é jovem, a gente está reinventando o nosso próprio negócio. Então eles vêm muito nessa pegada, que é o que está acontecendo em Punta, com o Boticário, o Beira-Rio também está nos acompanhando em Punta. Então isso é muito legal. E a Gramado Summit hoje eu acho que é dentro do ecossistema de inovação, a plataforma mais democrática possível, porque aquele pequeno empreendedor, pequenininho mesmo, que começou agora, buscou seu primeiro recurso, ele pode estar no mesmo ambiente, tendo a mesma relevância do que uma empresa gigantesca, como um Boticário, que está buscando não a mesma coisa, mas assim, vocês estão no mesmo ambiente onde vocês podem buscar oportunidades semelhantes. Dessas 230 startups que participaram, quantas eram daqui? Como é que era? Hoje é difícil, cara, isso de cabeça, isso é difícil lembrar. Mas o público, num contexto geral, 70% é de fora do estado do Rio Grande do Sul, 30% é do estado do Rio Grande do Sul. Gramado é uma coisa que eu não consigo entender ainda, juro, Kaique. Eu acho que Gramado precisa consumir mais os produtos da própria cidade. Parece que todo mundo ama a cidade do jeito que ela é, mas parece que a gente tem uma dificuldade de consumir um produto de um vizinho, sabe, gramadense consumir aquilo que é feito em Gramado. E muitas vezes não é só pela questão do preço, não. A gente tem uma série de programas para gramadenses estarem na Gramado Summit e menos de 1% do público vem de Gramado. E a gente tá aqui. Então, para mim, isso é assustador, porque, pô, para tu pegar um evento como a Gramado, tu tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que cruzar o Brasil, tu tem todo o custo de logística, tem todo o custo de hospedagem. Mas será que não é também falta de informação? Por exemplo, às vezes as pessoas não sabem. É. Eu entrevistei uma moça aqui que ela criou um aplicativo chamado Ajuda Mãe. Uhum. E eu falei de ti para ela, falei da Gramado Summit. Ela nem sabia. Pode ser. Eu não tiro a nossa meia-culpa dessa dor que a gente tem. Mas a gente investe muito em conteúdo aqui para a cidade, no sentido de a gente existe, sabe? Uma das coisas Por exemplo, como é que faz para uma moça dessa que criou um aplicativo participar da Gramado Summit? GramadoSummit.com, na hora que acessar o site, vai pintar um chatzinho de atendimento, diz que quer estar com a gente é muito ativo em rede social. Como é que vocês podem ajudar a pessoa que cria um aplicativo? Hoje a gente tem um programa que a gente chama de programa Alpha, tá? Que são essas startups que quando tu vai lá, normalmente estão num balcão de exposição, a galera fica de pé. Tu imagina que essa galera, caso ela consiga explicar para o nosso time um momento de ter um negócio escalável, que consiga ser repetido e esteja em condições de extrema incerteza, no sentido de que eu quero mudar a forma como a gente interage com o mundo, mas eu não tenho muito recurso, não tenho muito cliente. Se essa ideia ela for contemplada, o meu time, ao invés de cobrar o que seria um patrocínio padrão que começa em 70 mil e sobe, vai pagar R$ 5.400, que é mais, com 4 ingressos, que é mais barato do que se comprar 4 ingressos de forma individual, e tu ainda tem um stand na Gramado Summit e pode participar de um programa que é uma batalha de startups que premia com pelo menos R$ 100 mil o melhor pitch. Então, assim, é um programa que a gente roda, que funciona a vida inteira, e a nossa vida inteira, né? E super funciona, assim, cara. E a pessoa, para participar, ela tem que ter já um aplicativo funcionando ou só pode ter só a ideia? Não, pode ter a ideia. Claro que, assim, quanto menos ativos tu tiver, menos chance tu tem de fazer captação de recursos, assim, porque, óbvio, não tem como garantir que o investidor vai tirar dinheiro do bolso e vai investir na tua ideia. Mas eu acho que o Gregório é um excelente exemplo disso. Assim, quando ele participou da primeira, ele não tinha o site e ele decidiu o nome uma semana antes. Assim. Só que ele tinha tão bem desenhado o discurso na cabeça dele daquilo que ele queria fazer e, curiosamente, não é nem mais a empresa dele hoje, tá? Ele vendeu. Cara, foi uma coisa que todo mundo comprou, assim, e ele executou muito bem o tempo que ele permaneceu nela. Então, eu acho que hoje esse dinheiro de capital de risco, que é onde essas transações acontecem, é muito mais sobre o fundador e a forma como ele consegue expressar o desejo dele de mudar o mundo do que propriamente o negócio em si. Assim, o negócio, para mim, é só uma ferramenta que permite que aquela visão do fundador ela seja alcançada. Vocês não têm um programa, assim, tipo um Sebrae de inovação para ajudar essas pessoas a desenvolver essa ideia? Tem também. O Sebrae, na verdade, sim, o Sebrae é um grande parceiro nosso, historicamente, só que aí são as limitações que a gente tem de que, a partir do momento que o Sebrae faz uma aquisição dentro da Gramado Summit de uma cota de patrocínio e ele vai fazer uma distribuição
incentivando startups a estarem junto na Gramado Summit, eu perco um pouco a capacidade que eu tenho de informar que isso existe. Mas, historicamente, a gente tem feito um bom trabalho nisso. Assim, o Sebrae, esse valor que eu te falei abaixo do mercado, que é 5.200, esse programa de Startup Alpha, o Sebrae roda um programa do Sebrae na Gramado Summit, onde metade desse valor é pago pelo Sebrae. Então, assim, tem N oportunidades. Não, mas eu quis dizer um programa da Gramado Summit, assim, onde vocês vão ajudar onde a gente, pessoa. eu já pensei, mas foge muito do que a gente consegue. A gente é tão pequenininho, Kaique, pô, se for lá... Pô, mas você tá indo agora Não, internacional, você mas tá ainda ficando grandão. Não, mas eu digo assim, estruturalmente, cara, as pessoas ficam muito surpresas com a gente quando eu mostro que a gente realiza um evento para 15 mil pessoas, a gente atingiu um faturamento muito legal para a história que a gente tem de vida de 7 anos, a gente está com um evento internacional e tudo isso é feito por 12 pessoas. Sério, mano? 12 pessoas. Aí, claro, perto do evento a gente contrata mão de obra temporária. Mas eu sempre parti de um princípio que a gente precisa ter time pequeno e super eficiente. Isso para mim é muito importante. Então eu sei que eu consigo pegar um dos meus braços direitos lá é a Clara. A Clara, ela tem 26 anos e as oportunidades que ela já tem por meio da Gramado Summit, principalmente pelo trabalho dela, são coisas que poucas pessoas na idade dela têm. E isso é muito legal, porque não é só sobre eu dar a plataforma, mas ela conseguir se desenvolver com as habilidades dela utilizando a plataforma da Gramado Summit. E eu acho que quando tu cria uma estrutura muito grande, com muita gente, às vezes tu perde um pouquinho isso e eu não consigo negociar essa entrega. Bom, falando agora da Gramado Summit Punta del Este, quais são os dias que ela vai acontecer? 26 e 27 de setembro. 26 e 27 de setembro. Como é que vai ser esse evento? A maioria das startups que vão participar são de lá? Ou as empresas que estão junto são de lá ou é daqui? Como Legal. É que é Ele isso? é um evento, nessa primeira edição, assim, o grande desafio que nos foi proposto pelo governo uruguaio é que fosse uma grande celebração de brasileiros no Uruguai. Então a gente vai fazer um evento proporcionalmente menor, são 2.000 pessoas por lá, enquanto aqui são 15. Mas a gente teve a oportunidade de mudar, por exemplo, o conteúdo. Lá é um conteúdo mais corporativo, de mais negócio. Eu tenho um painel que é incrível, assim, que é a vice-presidente da Ambev, em uma categoria específica da Ambev, a vice-presidente do Boticário, ou vice-presidente do Boticário, e a vice-presidente da Beira Rio trocando uma ideia sobre o futuro das marcas. Que é uma coisa que eu não abordo tanto aqui. Aqui a gente vai mais na área do influenciador. Então lá eu tenho influenciadores muito conhecidos, mas o foco principal é em negócios, empresas. E aí, é claro, a gente tem uma feira de negócios também menor, lá a gente está focando mais conteúdo do que feira, mas a maior parte brasileira. Mas a gente já tem, em função dessa conexão com o Uruguai, um desenho de que nos próximos 5 anos a gente vai começar a trazer uruguaios para dentro. Hoje eu tenho acho que 2 ou 3 empresas uruguaias expondo, mas o que está se desenhando da Gramado Summit entre a vontade do poder público e a vontade da iniciativa privada, que a gente faça que a Gramado Summit seja uma grande plataforma de conexão entre brasileiros e uruguaios, e podendo, nesses 5 anos, começar a buscar o mundo. A Argentina consome muito Punta del Este. Então, assim, Você pretende, então, todo ano realizar em Punta? Todo ano. Assim como o Gramado vai continuar também? Vai. É que, assim, hoje, para mim, eu tenho 2 produtos que podem andar de mãos dadas. Assim, claro que eu hoje percebo que talvez eu não tenha um vínculo tão grande como eu tinha até o ano passado com a cidade de Gramado. Assim. Eu acho que Gramado, e aqui fica de certa forma uma crítica para nós, enquanto sociedade como um todo, a gente precisa repensar o turismo de eventos corporativos. É uma indústria incrível, traz uma capacidade econômica para o município absurda, mas ela está muito esquecida. A gente tem um único local onde a gente consegue fazer um evento de larga escala em Gramado, da iniciativa privada. A gente é super parceiro do Serra Parque, mas assim, Gramado deveria ter hoje uma estrutura similar, resguardando as proporções, a São Paulo, que tenha como rodar 2, 3 grandes eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então, para mim, hoje é muito difícil afirmar que vai continuar tudo normal. Sim, ano que vem a gente vai fazer um evento para 20 mil pessoas aqui. Vai ser lindo. Mas eu já não tenho tanto esse apego de que... Você sente que falta um apoio? Muito. Muito. Mas eu acho que eu não tenho como apontar o dedo para ninguém. Eu acho que a gente entrou numa miopia muito grande de um destino que funciona muito bem na indústria turística. Vou te dar um exemplo que
faz parte dessa miopia, tá? Agora, quando a gente teve as enchentes, o que aconteceu? A gente ficou à mercê do aeroporto em Porto Alegre. Estamos ainda. Ainda estamos, mas, vamos pensar o seguinte, se a gente vive do turismo e a cada 10 pessoas que chegavam no Sagrado Filho, 7 vinham para Gramado, a gente já deveria dominar essa indústria de ponta a ponta. A gente deveria ter um aeroporto aqui. Porque o fato da gente contar 100% do nosso PIB enquanto município para o turismo e não ser capaz de controlar a cadeia como um todo é uma miopia, porque a gente depende de outros para fazer a nossa economia acontecer. E isso eu acho que acontece com o setor de eventos. Assim, hoje, se a gente colocar em proporção, Bento Gonçalves é um tendão de Aquiles gigante em Gramado e tem pavilhões para realização de eventos incríveis. Eu não quero crescer numa cidade onde os eventos gramadenses estão perdendo espaço para eventos aqui em Bento Gonçalves e prejudicando a comunidade. Então, eu tenho um cuidado e eu analiso isso quase que diariamente, assim, a gente vai continuar dedicado com a cidade de Gramado, mas a cidade de Gramado também tem que acompanhar os investimentos necessários para que essa indústria do segmento de eventos corporativos ela continue crescendo. O que eu não posso é em algum momento ver que eu tenho outros destinos fazendo ofertas benéficas para mim e simplesmente ignorando esse fato só porque eu sou gramadense. E uma coisa muito legal, tá, Kaique, foi um dado que eu vi recentemente. Toda empresa, quando ela faz um investimento, ela analisa uma paradinha chamada ROI, que é o retorno sobre aquele investimento. Então, assim, se eu boto 10 mil reais num evento, eu vou analisar quanto destes 10 mil reais eu tive de volta. Então, botei 10, veio 100, maravilhoso. Tu tem um evento chamado Web Summit, que acontece, ele até tem uma edição no Rio, mas em Lisboa, ele tem um contrato de 5 anos com o governo federal e o governo do município de Lisboa, e um contrato que dá mais ou menos assim 18 milhões de euros por edição. Tu pode pensar, um absurdo, dinheiro público sendo colocado em um evento. No entanto, ao fechamento de cada uma das edições da Web Summit, tu tem um retorno de 300 milhões de euros na economia. Então tu imagina o seguinte, a prefeitura e o governo bota 18, volta 300. Cara, no que vem tu tem que colocar 30. E isso não existe mais tanto aqui. Essa cultura, e não é Gramado, é uma cultura que no Brasil parece, mas no Rio Grande do Sul, assim, parece que não é legal. E eu acho que os eventos como um todo, eu não estou falando só dos eventos de inovação, eventos de moda que a gente tem aqui em Gramado, que, a gente está numa baixa temporada, bota um evento acontecendo no Serra Park, vai estar todo mundo muito bem, porque é um ticket muito bom, que consome tudo que a cidade tem para oferecer. E essa indústria, eu acho que ela está um pouco esquecida aqui, tá? Não é esquecida, ela está sendo deixada de lado. E eu, particularmente, por mais que goste de eventos de entretenimento, eu acho que o que dá uma base sólida na economia de um município não é o evento de entretenimento, é um evento corporativo. O ticket maior, ele está ali. Você tem planos de realizar o Gramado Summit Internacional em outros países também? Ainda não. Eu recebi convite. É? Recebi convite de Portugal. E não... Não. Não, porque tem essa... Cara, ainda é uma empresa muito pequena, tá? E tem o meu amor. Cara, eu amo Gramado. Eu amo Gramado como ninguém, eu caminho pela cidade de Gramado, eu consumo os produtos de Gramado, eu faço críticas à cidade de Gramado, assim como eu faço elogios, porque eu consumo e eu sei como a gente chegou até aqui. E esse amor eu preciso ter para topar fazer uma Gramado Summit. Aí quando eu fui pra Punta, cara, a Punta pra mim me abraçou de tal forma que foi, nossa, não tem como eu não fazer. Intuição de empreendedor. E em Portugal não? Não, eu amo, cara, eu adoro aquele destino, eu acho muito legal, mas sabe quando falta alguma coisa assim que parece, cara, estão me abraçando aqui? E isso eu não senti em Portugal. Como me abraçam em Gramado, me abraçam em Punta, em Portugal eu não senti isso, cara. Aí foi meio assim, legal, acho massa. E lá a gente estava desenvolvendo, o propósito maior do evento era ser um encontro para países, para empreendedores digitais de países que falam a língua portuguesa. Então eu estava pegando Brasil, estava pegando Portugal, Moçambique, cara, era incrível, assim. Só que acabou não brilhou meu olho. E eu vi que você já tem aí prospectado Gramado Summit Punta del Este para os próximos 5 anos. Então já é uma coisa que realmente uma realidade. Vai acontecer anual. Anual. Claro, tudo que eu falar para futuro agora é um pouco delicado, assim. A Gramado Summit Brasil vai continuar crescendo? Eu vou dizer, sim. Vai ser maior que a Punta del Este sempre? Não sei. Agora, quando você fala Gramado Summit Brasil, você só fala Gramado? Gramado? Não existe? Não existe. Gramado Summit Rio, São Paulo? Para eu fazer uma outra Gramado Summit Brasil, eu teria que sair de Gramado que não
não está nos meus planos hoje, assim, apesar de que eu acho que Gramado precisa começar a investir um pouco mais em inovação, urgente, Com certeza. em todas as frentes possíveis. Agora, eu queria te perguntar agora, eu não sei se isso está ligado a Gramado Summit ou se é um outro produto teu. Eu vi nas tuas redes sociais uma espécie de mentoria, um clube seleto. Tô adorando isso aí, cara. Hã? Eu tô adorando isso aí que a gente O que é isso? Me explica. Cara, quando a gente faz esses eventos que eu vou colocar de larga escala, e aí eu considero um evento de 2.000 pessoas, como é o caso Punta del Este, e um evento de 15.000 pessoas, como acontece aqui em Gramado, tu tem as pessoas que consomem o evento. Majoritariamente, elas consomem por meio do conteúdo. Então eu quero sentar, aprender com os melhores. Só que são palestras muito rápidas, né? Querendo ou não, tu tem aí 40 minutos de palestra com uma pessoa incrível, só que em 40 minutos tu não consegue desenvolver todo um raciocínio. Não é uma aula, é uma palestra rápida. E aí veio essa necessidade de algumas pessoas que me chamavam dizendo, pô, mas por que tu não faz uma coisa menor, uma coisa que tu consiga ter uma figura emblemática falando durante 2 horas e dando uma verdadeira aula? E eu comecei a me lembrar de um movimento que a gente fez aqui. Em 2020, quando a pandemia aconteceu, a gente fez 2 eventos menores. Um, a gente trouxe o Lobo de Wall Street de Los Angeles para cá, o Miami, e o outro foi com o Washington Oliveto, aqui na Casa Berti. E eu falei, pô, aquilo foi tão legal, assim, porque pô, a gente pegou um cara que nem o Washington, que é um ícone da publicidade mundial, e colocou ele de frente com 100 pessoas, durante uma tarde inteira. Será que não dá para replicar isso? Será que a gente não tem mercado para isso? E aí, com a Gramado Summit Punta, a gente colocou no ar o GS Start Club, que basicamente é uma programação paralela à Gramado Summit Punta del Este, onde tu tem, final do primeiro dia 26 de setembro, esse grupo de 50 pessoas que pagam um ticket mais alto, eles vão para um restaurante, todos juntos, e nesse restaurante tu tem uma aula com o cara que estruturou o braço de vendas da Salesforce na América Latina, que é o Carlos Busch. Ele fica 1h30 trocando uma ideia com a galera. Dia seguinte, dentro da Gramado Summit Punta del Este, eu tenho uma sala reservada e o Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, vai ter 2 horas de bate-papo com esse grupo. Aí não é 30 minutos, 40, é 2 horas, com sessão de perguntas e respostas. Então, é como se fosse um clube de mentoria, porque as pessoas têm acesso a pessoas realmente que fizeram coisas incríveis e tu tem essa transmissão de conteúdo de forma mais densa, mais técnica, e não é uma coisa para todo mundo, porque daí o ticket é mais elevado. E é uma parada que eu tô adorando, assim, porque além disso, que era um efeito rebote que eu não tinha... São só 50 vagas? São só 50 vagas. A Já gente vendeu? deve estar com 30, talvez, 30 vagas. Deve ter 20 ainda disponíveis, e é uma coisa muito seleta, assim. Então, quanto custa? 4.800. R$ 4.800? R$ 4.800 e tu tem acesso à categoria Backstage da Gramado Summit Punta del Este. Então é super acessível. Mas isso não está incluído passagem, hospedagem? Não, isso aí é como venda de ingresso. Que nem quando tu compra Gramado Summit Punta del Este, a logística é tua. Só que aí entra uma coisa muito legal, que Punta realmente nos abraçou. Mas você não tem um pacote também para levar? A gente tem. A partir do momento que a pessoa é cliente da Gramado Summit, ela tem acesso a tarifário, hotelaria melhor do que Tarifanet. Eu tenho acordo com o TTL, que é aquele ônibus que sai de Porto Alegre, Punta, em categoria leito mesmo. A gente tem uma série de benefícios, cara. E isso foi muito legal, viu, Kaique? Eu nunca tinha sentido isso de uma cidade te abraçar de ponta a ponta, sabe? Hoje aqui em Gramado, por exemplo, Gramado Summit, a gente tem uma parceria com o poder público, o governo investe na Gramado Summit, eu tenho alguns hotéis que são muito parceiros, mas não é uma coisa que todos ajudam o evento a crescer, porque, cara, é uma cidade que funciona por conta própria. Juro pra ti, lá foi uma coisa assustadora, assim, eu tenho acesso a todos os hotéis de Punta del Este, com tarifário abaixo. O transporte de uma pessoa que comprou o ingresso da Gramado Summit do seu hotel até o centro de eventos é o centro de hotéis que está pagando, porque tem uma espécie que seria talvez um Cinetour, um convention dos hotéis. Então, isso... E aqui em Gramado você não tem nada. Uma parceria? Nada. Com os não, hotéis? tenho com alguns. Tenho, por exemplo, posso citar nomes aqui? Claro. A Rede Lagueto é super parceira nossa, o Grupo Casa é super parceiro nosso, mas aqui é mais pontual, e aí a gente faz uma negociação com que se eu citar todos eu vou acabar esquecendo, mas tem muito hoteleiro que a gente liga, pô, te dou um ingresso, me dá um quarto, aí o hotel deixa à disposição, Vale de Encanto também é parceiro nosso, mas eu digo, lá foi meio que um movimento que o que me surpreendeu do conjunto, todos os hoteleiros sentaram juntos e disseram, tamo junto, e a gente vai botar
a mesma base tarifária Que dentro bacana, da capacidade, dentro da E qualidade olha de que cada são hotel. um evento para 2.000 Para 2.000 pessoas. pessoas. Imagina se fosse para 15. Não, isso me surpreendeu porque eu nunca tinha visto isso, assim, de... Pô, todo mundo se deu as mãos pelo evento. E isso é muito legal. Muito. Porque daí, cara, todo mundo ganha, entendeu? Na hora... As informações, tanto para o Gramado Summit Punta del Este, quanto para esse clube mais sofisticado, vamos dizer assim, que chama-se GS Start Club. GS Start Club, estão no site da Gramado Estão no Summit? site. Hoje, se tu acessar punta.gramadosummit.com, punta.gramadosummit.com, tem todas as informações. Inclusive para o GS Start Club? Inclusive o GS Start Club. E rede social, Gramado Summit no Instagram, a gente divulga tudo o tempo inteiro, assim. E juro, Kaique, eu quero... E esse talvez é o meu maior desafio enquanto empreendedora para o município que eu escolhi viver. Porque por mais que eu nasci aqui, a gente escolhe estar aqui, né? Eu estou aprendendo muita coisa lá em Punta que eu quero trazer aqui para Gramado. E lá também está me permitindo fazer uma espécie de um laboratório. Porque quando tu trabalha com 2.000 pessoas é muito diferente de 15, né? 15, assim, toda decisão que eu tomo, ela tem que ser muito mais bem pensada, muito mais bem analisada. Só tem a título de comparação, o primeiro Gramado Summit foi para 600. 600 pessoas. Agora eu já vou a 12.000. 15 mil. Agora a gente está em 15.000 e Punta eu começo Com 2.000. 2.000. E então, assim, para mim está sendo um laboratório muito gostoso, assim, cara. E de verdade, eu espero que a Gramado Summit, cada vez mais, ela possa contribuir para o crescimento da cidade de Gramado, que essa é a minha responsabilidade enquanto cidadão gramadense. É fazer com que o poder público, a comunidade como um todo, entenda o potencial da Gramado Summit. E eu vou te dizer uma coisa que foi um comparativo que eu ouvi de uma pessoa muito importante, muito mesmo de fora, e ela me disse o seguinte: Marcos, tu percebeu que Gramado, todo o nome de Gramado no meio dos eventos se fez pelo Festival de Cinema. Só que o glamour do Festival de Cinema, e é uma coisa que a gente sabe, foi se perdendo ao longo dos anos. Não que não esteja bem, porque essa última edição foi, acredito eu, que muito melhor do que as edições anteriores, mas é uma coisa que vem se reinventando, é difícil. Deixou um gap. Tá? A gente não pode comparar o Festival de Cinema atual com a época que, sei lá, a Xuxa chegava aqui e tudo parava, Dois Filhos de Francisco era lançado e tinha a meca do cinema aqui. Deixou um gap. Assim como o Festival Mundial de Publicidade, que hoje também acontece em Gramado, da minha amiga Andressa, mas ele não é mais aquilo que ele foi um dia. Então, parece que Gramado ficou carente de um evento onde tu consiga trazer super celebridades e colocar num lugar altamente desejável por todos, assim como a indústria da comunicação. E parece que a Gramado Summit é um pouquinho do Festival de Cinema e um pouquinho do Festival Mundial de Publicidade. Eu pensei, sabe o que eu acho que é verdade? Porque hoje as nossas referências em relação a consumo de mídia mudou por completo. Se tu perguntar para minha filha quem é a atriz da novela das 9, ela não vai saber. Mas pergunta quem é o youtuber. Pergunta quem é o youtuber. E é a Gramado Summit que coloca esses caras no palco para contar um pouquinho da história deles. E a gente tem cenas na Gramado Summit que quando aparece uma celebridade digital, dá grito, tem foto, tem gente esperando na porta. Falei, pô, que legal, cara. Eu acho que, por mais que a nossa raiz ela vai ser tecnologia, eu acho que a gente pode pegar um pouquinho de tudo que o Festival de Cinema construiu e trazer para dentro da Gramado Summit, assim como o Festival Mundial de Publicidade. Então, eu não quero que Gramado deixe de ter, em algum momento do ano, um evento que tenha capacidade não só de parar o Estado, mas de parar o país inteiro. E a gente tem se provado o evento que tem capacidade para fazer isso. Bom, quero agradecer então, Marquinhos, por ter vindo aqui. Marcos Rossi, aí que está à frente da Gramado Summit, esse evento inovador, que cresceu tanto aqui em Gramado e agora está levando o nome da cidade também para Punta del Este, agora com o evento Gramado Summit Punta del Este, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, começando com 2.000 pessoas, mas quem sabe o que vai se tornar daqui a 5 anos, né? Se eu tiver 2 eventos de 15, 20 mil pessoas, eu já vou estar muito satisfeito, viu? Aí você não vai poder trabalhar com 12 pessoas. Ah, eu não vai, eu tenho que aumentar a equipe. Vai ter que contratar de 7, Isso aí. 15 pessoas, né? Isso aí. Marcos, obrigado mais uma vez, tá? E a gente está aqui de portas abertas, sempre que quiser bater um papo sobre inovação e as novidades da Gramado Summit, Obrigado. Estamos à disposição. Obrigado de coração. Até a próxima.